Boa noite, pessoal. Como é que vai? Todo mundo bem? Estamos começando aí mais uma Escola da Fé virtual, né? Para a gente falar um pouco mais sobre liturgia. Semana passada a gente deu um break, né? Na liturgia e falou um pouco sobre a vida dos santos, né? E foi muito bom, né? O pessoal parece que gostou bastante. E depois a gente vai retomar esse tema, né? Dá uma boa noite, né? Para a turma que está chegando aqui com a gente. A Raquel, Paulo Henrique, minha sogra, Dona Célia, Gislene. Quem mais? Daniela, Marco Túlio, a Kátia, a Cristina, a Melinha. Boa noite, né? Para todo mundo que está chegando aí, que vai estar participando com a gente. O Marlão ali já deu uma cutucadinha ali também, né? Vamos aproveitar para lembrar, né? A gente tem uma série de aniversariantes aqui, né? Pessoas que fizeram aniversário ontem, né? No sábado. Sábado teve o Giovanni lá da Nossa Senhora de Fátima. Ontem teve a Cibele do Giovanni, também lá da Nossa Senhora de Fátima. A Cristiane Zardini, que acabou de entrar, também fez aniversário ontem. A Sônia, filha da Regininha. Hoje tem o aniversário da Adriana, do Vicente, da Pastoral Familiar Diocesana, coordenador, né? Ele, esposo da Terezinha. E amanhã a gente tem, né, aniversário da Marilene Branquinho, do Washington e da Virgínia, meu amor, né, que está aqui comigo. Então vamos aproveitar para agradecer a Deus, né, pela vida de todas essas pessoas, né, pedir para que Deus continue abençoando todos nós e para que Ele também possa abençoar esse encontro de hoje, né? Que você aí também da sua casa possa estar colocando uma intenção nesse momento, né, um agradecimento, um pedido pelo seu dia, né, e pela vida que Deus concede a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, a gente já disponibilizou, né, pelos canais aí, o link, né, para esse material, para você que quer acompanhar, né, pode já fazer o download lá desse arquivo para você ter ele em mãos. E ficou só um erro de português, porque aqui no comecinho, né, na verdade é a parte 2, né, e ficou parte 1 no documento, né, que a gente disponibilizou na internet. Tá joia? Mas só isso de erro, o resto tá ok. Vamos fazer uma breve reflexão, né, para a gente iniciar. Essa reflexão ela é tirada de um trecho de uma carta, de um tratado de Santo Ambrósio, né, que eu retirei desse livro. Esse livro que é uma antologia litúrgica, ele tem textos litúrgicos do primeiro milênio da igreja. Então ele traz ali alguns documentos, traz algumas fórmulas canônicas, né, que foram utilizadas dentro da estrutura litúrgica, desde o início, né, lá do primeiro século até o final do primeiro milênio. E aí, do tratado sobre os mistérios, né, de Santo Ambrósio, ele diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus proclama: isto é o meu corpo. Antes da bênção das palavras celestes, era outra realidade. Depois da consagração, é o corpo de Cristo. Ele próprio também diz que é o seu sangue. Antes da consagração, recebia outro nome. Depois da consagração, é o sangue de Cristo. E tu respondes amém, que quer dizer, é verdade. O que a boca pronuncia, professe-o o Espírito. O que a palavra afirma, sinta-o o coração.
né? Então eu acho muito bonito, né, esse finalzinho aqui principalmente, né, quando Santo Ambrósio se referindo, né, à consagração do corpo e do sangue de Cristo, né, ele nos exorta, né, a realmente pronunciar com o nosso espírito, né, tudo aquilo que a gente professa, né, e que a gente possa sentir no nosso coração a força dessas palavras, né, e que realmente, né, dentro da estrutura litúrgica, dentro da nossa liturgia, sempre que a gente se aproxima do sagrado, né, sempre que a gente se aproxima de Deus, que a gente possa realmente sentir com força, né, esse chamado e esse desejo no nosso coração, e a gente poder ter a condição de professar, não só com a boca, mas também com o espírito, né, todo louvor e toda honra e toda glória, né, ao Santíssimo Sacramento. E a gente vai, né, dando uma sequência. Na semana passada a gente falou um pouco sobre os elementos judaicos, né, que fazem parte, né, de certa forma, da nossa liturgia. E a gente passou por alguns aspectos, né, da liturgia judaica, né? E aí a gente viu, em primeiro momento, a questão dos símbolos, né, como fonte de revelação. E aí a gente vai perceber que isso ainda é muito forte dentro da nossa liturgia, né? A nossa liturgia toda ela é cercada de simbolismos, né? Imagens, sinais, sons, música, né? Posição de corpo, posição das mãos, né? Então, todo esse simbolismo, ele de certa forma, ele também é uma revelação, né, que Deus faz, né, para cada um de nós, né? E a gente vai percebendo isso, né, através dos diversos sinais sensíveis que a gente tem, né? Para começar, né, os cinco sinais, né, realmente que a gente tem, né, no nosso corpo, né? Visão, olfato, audição e assim por diante. O zelo pelo sagrado, né? A gente vai trazer isso também, né, para dentro da nossa liturgia, né? Perceber que o espaço litúrgico, né, onde a celebração acontece, a própria celebração em si, né, o cuidado com as alfaias, o cuidado com os vasos sagrados, né, o cuidado com o espaço celebrativo, né? Então, esse zelo, né, pelo sagrado é uma coisa que a gente também precisa em nós, né, manter isso muito vivo, né, porque a responsabilidade, né, desse zelo, ela é de todos nós, né, que fazemos parte dessa Assembleia Litúrgica. A gente viu também na semana passada a questão da adoração cultual, que ela é exclusiva a Deus, né? E então, sempre que a gente está celebrando numa missa, que a gente está numa missa, o nosso culto central, ele é para Deus, né? E esse culto, ele é feito através do corpo místico de Cristo, que somos nós, né? E pela sua cabeça, que é o próprio Cristo, que é quem eleva esse culto a Deus. E também a gente viu, né, mais outros dois aspectos, um deles relacionado à questão da liderança religiosa, né, que a gente fez até uma comparação, que na época ali do Antigo Testamento tinha a tribo dos levitas, né, e ali eles tinham uma classe, né, de pessoas dedicadas aos serviços do templo e aos cuidados das coisas do templo, né. Então a gente tinha a classe dos levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. E a gente fez até uma comparação, guardadas ali as devidas proporções, que a nossa igreja hoje também ela possui uma classe também. A gente pode, não seria um nome correto esse, mas a gente pode dizer que seria uma classe, né, que seria dividida ali pelos 3 graus do sacramento da ordem, né, os diáconos, os presbíteros e os bísperos, né, cada um com uma função diferente, né, dentro da estrutura do rito litúrgico. E a diferenciação pela roupa, né, que a gente vai observar aqui lá no Antigo Testamento, como a gente leu na semana passada, havia a forma de se vestir de cada um desses componentes, né? A roupa representava, né, de acordo com a função que eles realizavam no templo, né, o serviço no templo. E a gente vai perceber uma coisa que ficou muito bem frisada no texto bíblico, né, que a gente leu na semana passada, é que essa roupa, né, que é utilizada para distinguir os celebrantes, né, os presidentes da celebração do resto da Assembleia, é para o esplendor de Deus, né? É uma forma de você glorificar a Deus
né, pela roupa, né? Uma forma mais solene, né, de você estar ali fazendo a oferta, então, para Deus, né? E aí a gente fez até um comentário, né, dizendo também que a mesma forma que o momento litúrgico ele requer uma postura melhor na vestimenta por parte das pessoas que estão envolvidas mais diretamente ali na liturgia, no altar, no serviço do altar, ele requer também, né, essa mesma postura por parte da Assembleia, né, porque afinal de contas a gente está todo mundo ali no mesmo intuito, né? E penso tanto que é desconfortável para um presidente de uma celebração, ele está sentado lá, né, no altar, e aí de repente, isso costuma acontecer muito em batizado e em casamento, né? Senta as madrinhas tudo ali na frente, com aqueles decotes em V e aquelas saias tudo abertas e cruza as pernas assim, né? Coitado do padre e dos diáconos, né? Que ficam ali, né? Com aquela saia curta, né? Então, assim, a gente precisa ter noção, né? De onde a gente vai, para onde a gente vai estar sentando e como que a gente deve se portar, né, em lugares assim, né? Porque acaba tirando um pouco, né, do contexto do ambiente sagrado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, um outro aspecto, né, que a gente vai entrar hoje, né, dando sequência já, né, agora que a gente já vai entrar no assunto do dia mesmo, né? A gente vai entrar na questão da teologia do memorial, né? Porque a gente sempre escuta falar que a nossa celebração litúrgica, né, ela é para fazer memória do sacrifício do corpo, né, da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que seria esse memorial, né? De onde que surge isso, né? E aí para isso existem, né, alguns... a gente precisa ter uma compreensão melhor do que significa para o povo hebreu, né, essa história e esse momento e esse movimento que existe com esse Deus, né? A gente precisa recordar que há primeiro um Deus que ele faz ali uma aliança, né, com Abraão. Então esse povo, né, vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem lá os seus 12 filhos, né? José é vendido pelos seus irmãos, aí ele vai lá para o Egito. Chega lá no Egito, ele, né, depois de muito perrengue lá dentro, ele começa a galgar, né, posições importantes junto ao governador, né, e ao faraó, se tornando inclusive o administrador geral do Egito. E aí há uma grande fome, né, e o povo hebreu vai então comprar comida lá no Egito, né? E aí tem todo aquele episódio, né, que José prende um de seus irmãos e tal, até que eles depois acabam se rebelando, e leva o povo de Israel lá para o Egito. Só que chega um determinado ponto da história que o povo hebreu ele começa a se multiplicar demais e o povo egípcio se esquece de tudo que José fez, né, para salvar aquela gente, e começa então a escravizar aquele povo. E ali vai sair então, né, vai nascer então o primeiro grande cativeiro do povo hebreu, né, que é no Egito. E ali eles vão ficar aprisionados por 400 anos. E isso a gente vai ver nessa data, né, lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 13, né, vai falar lá desse cativeiro de 400 anos que esse povo fica ali aprisionado no Egito. E ali nasce, quando esse povo vai ser liberto, vai nascer a grande relação do povo hebreu com Deus, que é a figura do Deus libertador, né? E isso vai se dar de uma forma muito bela. Por quê? Eles vão perceber que esse Deus, ele é um Deus que vai agir em favor deles, né? E então quando a gente entra lá no livro do Êxodo, né, a partir do capítulo 3, a gente vai ter ali um relato entre os versículos 3 e 7, né? E tem 4 verbos ali que vão chamar muita atenção, né, com relação a essa ação de Deus. Deus vai falar, vai se apresentar ali para Moisés, né? E então ele vai dizer o seguinte, que ele viu o sofrimento do seu povo, ele vai dizer que ouviu aqueles lamentos,
que ele conhece a história desse povo e por isso ele desceu, né? Então é um Deus que se aproxima do povo, é um Deus que vem para caminhar junto, é um Deus que vem para libertar esse povo, para fazer o quê? Fazer honra à promessa que ele havia feito, né? A aliança que ele havia feito para os primeiros pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, a figura do Deus libertador, ela é muito forte e ela acaba refletindo tão grandemente na nossa liturgia, porque quando a gente celebra a nossa Páscoa, a gente celebra justamente uma libertação, né? A libertação que a gente tem da morte, pela ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, até mesmo essa relação do Deus libertador, né, que o povo judeu celebra, a gente acaba trazendo isso também para nós, mas, né, na figura de Jesus Cristo, que nos liberta do pecado. E aí a gente vai perceber, né, então, né, a figura aqui desse Deus, que ele vai, né, então, lá no capítulo, a figura desse Deus libertador, que lá no capítulo 3, versículo 8, né, Deus vai dizer, né, por isso eu desci a fim de libertá-los, né, e aí no capítulo 14, no versículo 30, né, logo, esse episódio aqui é logo depois da passagem, né, do Mar Vermelho. E aí tem um trecho lá que diz o seguinte: naquele dia Yahvé salvou Israel, né, fazendo memória, né, do dia da libertação. E depois a gente vai ter, né, um momento da instituição do memorial, né, lá no capítulo 12, de versículos de 1 a 14. E lá no versículo 14, de forma bem específica, Deus ele vai deixar, né, uma ordem para o seu povo. Ele vai falar assim: esse dia será para vós um memorial, é um decreto perpétuo, né? Então aqui a gente começa a ter então a instituição do memorial, né, da Páscoa judaica, né? E esse evento ele vai se tornar o quê? Um evento salvífico. E esse evento salvífico ele vai se dar em que ponto, né, da história ali do povo de Israel? O momento salvífico ele é justamente quando Moisés estende a vara sobre o mar se abre e o povo então atravessa, né, a pé enxuto o Mar Vermelho. E quando o povo atravessa, que as águas voltam contra os egípcios, ali então o povo se vê livre, né, daquele cativeiro no exílio, né, do tempo que eles estiveram ali no Egito. Então, esses três aspectos, né, eles são fundamentais para a gente compreender a estrutura da liturgia judaica e também compreender a nossa estrutura, que se baseia nessa, né? Então, primeiro, a nossa relação com um Deus que é um Deus libertador, né? Um momento que é um memorial, e a gente vai entender isso melhor, tá? Essa questão do memorial, a gente vai aprofundar um pouco mais nela hoje. E tem um evento salvífico, né? Então isso vai se dar através de um evento salvífico, né? Então a gente vai perceber que a estrutura que nasce do Antigo Testamento, né, é o principal evento da Antiga Aliança, que é isso daqui que a gente acabou de falar, a saída do povo lá do Egito. Mas ela vai permear toda a estrutura da Nova Aliança, né? E ela vai estar intrinsecamente ligada à nossa liturgia. Para dar sequência, eu acho que é muito importante eu fazer a leitura aqui do Êxodo 12, de 1 a 14, para que vocês possam em casa entender melhor a dinâmica, né, que eu preparei aí nessa folha. Então, lá em Êxodo 12, né, quando a gente vai falar especificamente dessa teologia do memorial, a gente vai encontrar o seguinte relato bíblico. Disse Yahvé a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com os pães ázimos, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e a vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé nas vossas gerações. E as vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Bom, então aqui, Êxodo 12, de 1 a 14, a gente tem a leitura, onde a gente tem a estrutura do Antigo Testamento, em que se forma a relação, do anúncio da libertação daquele povo que estava ali no cativeiro do Egito. A gente pode fazer uma analogia e dizer o seguinte, que essa leitura, ela equivale à mesma leitura da instituição da primeira Eucaristia para nós, da Eucaristia para nós. Porque ali, quando Jesus institui a Eucaristia, ele também vai estar primeiro celebrando um momento como esse daqui. Então ele vai estar fazendo a memória da antiga aliança. E ali, quando ele começa então a instituir a nova aliança, como a gente viu na oração inicial de hoje, Cristo ele vai dar, lá e vai entregar o seu corpo e vai entregar o seu sangue, para que os discípulos possam então fazer ali, receber a primeira comunhão deles, e ali naquele momento é instituída a nova Páscoa. Mas ali a gente está falando ainda de um anúncio, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. O grande momento ele ainda iria acontecer. Mas a relação entre esse momento e o momento da instituição da Eucaristia, a gente pode estabelecer esse vínculo, porque essas leituras, no tempo, elas se casam com o propósito, que é de fazer um anúncio dessa libertação. No caso do povo de Israel, a libertação do cativeiro; no nosso caso, a libertação da morte, pela ressurreição de Cristo. E aí a gente vai perceber que existem muitos elementos que estão presentes no Antigo Testamento, nessa liturgia judaica, dessa antiga aliança, que depois eles são atualizados na nova aliança. E inclusive a atualização é a palavra que a gente utiliza, que a gente utiliza quando a gente fala que a gente vai a uma missa, A gente vai a uma missa para atualizar o sacrifício do Senhor. Então, vamos recorrer aqui a alguns pontos da
da leitura, né? Lá no Antigo Testamento, a gente vai ter falando que era para escolher um cordeiro macho, né? Na Nova Aliança, eis o Cordeiro de Deus, né? Então, na Antiga Aliança era um cordeiro macho, na Nova Aliança é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que é o cordeiro, né? Esse cordeiro, ele é um cordeiro que lá na leitura ele vai falar que ele é sem defeito e que ele é de 1 ano. Jesus Cristo, ele é sem defeito, por quê? Ele não tem pecados, né? E ele é um cordeiro puro, né? Quando ali fala, né, que o cordeiro ele tem que ser de 1 ano, porque ele vai se refletir justamente, ele vai referir justamente a essa questão da pureza, né, que há, né, nos animais, inclusive no ser humano, né, naquele primeiro ano de vida, né, onde a pureza ela realmente reina, né, na pessoa, né, no animal como um todo. O cordeiro ele será imolado, né, e é justamente isso que a gente vê com Cristo, né, na sua paixão e morte, Cristo ele é imolado por nós. Por isso, hoje eu até trouxe, né, o crucifixo para poder representar melhor isso daqui. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo, vai falar do sangue do cordeiro, né, que é o símbolo da salvação. Por quê? Quando eles pegam o sangue do cordeiro e passam lá nas portas, Deus sabe que ali está o povo de Israel. O sangue que Jesus derrama por nós do sangue é o sangue da nova aliança, né, que nós atualizamos a cada celebração eucarística, né? Tanto que no momento da consagração, né, ao repetir as palavras de Jesus, né, o presidente da celebração, o padre, ele diz, né, eis o sangue da nova aliança, né, que foi derramado por todos nós. No Antigo Testamento a gente tem os pães ázimos e as ervas amargas, que para os judeus eles vão representar o quê? A memória das privações, né, do que eles tiveram no tempo do cativeiro, né? Então o pão ázimo e as ervas amargas vai trazer para eles essa recordação de todo o sofrimento que eles tiveram, né, ao longo da sua vida. E aí quando a gente vai perceber da sua vida de escravos, né, enquanto povo de Deus lá no Egito. E aí quando a gente vai olhar para a nossa liturgia, a nossa hóstia, né, que é o corpo de Cristo, que vai também fazer memória para nós de todo o sacrifício que Cristo fez para nos salvar, essa hóstia também ela é feita, né, de um pão ázimo, né, que é um pão sem fermento. No Antigo Testamento também ele vai sair ali que o povo eles comerão, né? E tem um determinado momento que ele vai falar de celebração, de festa, né? Em um dos versículos aqui. E é justamente isso que a ceia eucarística é para nós, né? É um momento de celebração, é um momento de festa, mas é uma festa solene, revestida de todo um mistério e de todo um sentido do sacrifício de Cristo, né? Então, assim, é uma festa, é uma celebração onde a gente se junta em torno da mesa do sacrifício, né, que é a mesa onde são apresentadas as ofertas, né, o pão e o vinho, que se transformarão no corpo e sangue do Senhor. Então ela é uma festa solene que ela deve estar imbuída de um respeito e não de um desrespeito, né? Então a gente precisa resgatar, né, nas nossas liturgias e nas nossas celebrações justamente esse caráter, né, que em muitas situações se perdem, de quê? De um espaço sagrado litúrgico, de um momento em que nós estamos ali para contemplar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Porque quando nós chegamos para assistir à missa, é como se nós estivéssemos subindo ao Calvário, né, para então fazer memória da história da nossa salvação e atualizar tudo isso, né, na nossa vida hoje. E aí a gente vai perceber então, já finalizando, essas relações entre os símbolos, né, da antiga aliança com os símbolos da nova aliança, né, vai falar ali que é a Páscoa de Javé, né, no Antigo Testamento, que Javé vai passar para libertar aquele povo. No nosso caso é a Páscoa de Cristo, né, que vai morrer e ressuscitar por nós, e o memorial, que é o decreto perpétuo. E quando a gente vai lá em Lucas 22:19, ao terminar, né, a instituição da Eucaristia, Jesus vai dizer, né,
ele vai utilizar o mesmo termo hebraico, né, para deixar essa ordem para nós. Fazer isso em memória de mim, né? E então ali fica restrito, né, fica implícito então o mistério da nossa fé, né? Por isso que logo naquele momento em que se termina ali a consagração, né, o padre fala, né, eis o mistério da fé. É porque naquele momento a gente faz justamente a memória de todo aquele, de tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo com relação à nossa libertação. E aí é importante a gente perceber, né, que a gente tem uma palavra que é uma palavra-chave dentro desse contexto, que é a palavra zikaron. Esta palavra, né, que é na língua hebraica, né, se escreve assim, quando ela foi traduzida para o grego, ela foi traduzida por anamnese. Tanto que ali na estrutura, dentro da liturgia, né, o nome técnico que se dá do momento em que o padre começa a fazer, né, a menção de que ele vai fazer já iniciar, né, a repetir as palavras de Jesus, até o momento em que ele fala, eis o mistério da fé, o nome técnico para esse espaço dentro da liturgia é anamnese, né, porque ali é o momento onde a gente faz justamente esse memorial, onde a gente resgata, né, e traz para o nosso tempo, né, esse momento histórico que aconteceu lá no passado. E quando foi se traduzir a anamnese para a língua portuguesa, né, traduziu-se por memorial. E aqui, essa palavra, ela é muito importante para nós no conceito da liturgia, porque ela está, assim, o conceito dela na língua hebraica, ela está 100% presente, né, na nossa liturgia. E ela tem uma riqueza muito grande, né, dentro, né, por trás de si. E ela vai dar um sentido e um peso muito maior para aquele momento, né, dentro da nossa celebração. Então, o que vem a ser o zikaron, né, ou o memorial, né, para o povo hebreu, né? E aí eu vou ler aqui. Para o povo hebreu, significa zikaron ou memorial. Para o povo hebreu, significa trazer do passado e fazê-lo presente aqui e agora. Então, é eu pegar algo que aconteceu lá no passado e fazer com que esse algo se torne presente aqui, nesse momento. Esse é o zikaron. Esse é o sentido do memorial. Eu não estou fazendo uma lembrança de algo que passou. Não, eu estou trazendo isso para agora, para o tempo presente. Porém, com uma conotação particular. Ele vai se referir ao poder salvífico de Deus, que atuou no passado para as pessoas que necessitavam da sua atuação naquele momento histórico e continua a atuar hoje para aqueles que necessitam da sua ação salvífica. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Sempre que a gente entra para uma celebração litúrgica, que a gente está ali naquele momento, né, fazendo então um memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a gente está atualizando aquilo em nós. Então a gente está trazendo todo aquele momento da paixão, morte e ressurreição de Cristo para hoje. E da mesma forma que Cristo agiu e operou milagres na vida das pessoas que conviveram com Ele, né, naquele tempo, Ele continua a fazer isso, né, e libertou tantas pessoas, né, de seus males. Ele continua a fazer isso hoje na nossa vida, né? Então, o memorial é justamente isso. E aí, quando eu participo de uma celebração litúrgica e eu tenho presente em mim, né, que eu estou atualizando esse memorial na minha vida, Deus está ali naquele momento justamente me libertando das minhas mazelas, me libertando, né, de tudo aquilo que me impede de ter um relacionamento melhor com Ele, um relacionamento melhor com o meu próximo. Então, o zikaron, né, o memorial,
ele é algo fundamental para nós, né, como cristãos, dentro dessa perspectiva de realmente atualizar em nós paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? E aí toda a ação litúrgica, não só a Eucaristia, deve estar permeada dessa perspectiva, né? Então sempre que a gente vai participar de qualquer rito litúrgico, seja ele qual for, né, seja um batizado, um matrimônio, né, seja o sacramento da penitência, né, pois cada um, todos são um rito litúrgico, né? A gente tem que trazer para nós, a gente tem que trazer em nós essa perspectiva, né, de resgatar e de fazer atual esse mistério de Cristo em nós, né? Então é muito importante a gente não perder essa perspectiva, porque muitas vezes o que acontece? Nós estamos ali, né, dentro da celebração litúrgica, né, e a coisa está acontecendo, o mistério está se revelando ali na nossa frente, né, mas a gente está preocupado com a festa que vai ter daqui a pouco, a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com o celular, né? É tão estranho, né, quando a gente entra dentro de uma celebração litúrgica e você percebe as pessoas ali preocupadas, né, com o celular. Você está às vezes lá no altar proclamando uma leitura, fazendo uma homilia, e você vê as pessoas tirando foto, conversando, respondendo mensagem, né? Não tem nenhum tipo de sentido, né? Parece que não sabe o que está fazendo ali, parece que foi ali meio que bater um ponto, né? Igual aquela piada do cara crachá, né? Que a pessoa vai lá só para bater o ponto dela, né? E tipo assim, cumprir aqui o meu ofício, né? E aí a graça passa e a pessoa não sabe por quê, né? Que a vida dela às vezes não caminha, né? Porque ela perde a oportunidade de refletir sobre a sua vida, ela perde a oportunidade de ter um momento mais de intimidade com Deus, né? Que a gente possa, dentro das nossas celebrações litúrgicas, resgatar essa questão da memória de Cristo e do memorial, né? E perceber que há um vínculo muito grande, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Perceber que a história da salvação, que é o que a gente resgata dentro de uma celebração eucarística, é justamente isso, né? A gente está ali para viver toda a nossa história da salvação. Uma história da salvação que começou, né, com o Deus que nos criou, mas sobretudo um Deus que ouviu o clamor do seu povo, um Deus que viu o seu povo sofrendo, um Deus que desceu, né, e na figura de seu Filho, um Deus que se encarnou, né, e esteve aqui no meio de nós. E esse Deus, ele veio com um único propósito: nos libertar, né? E a gente precisa resgatar isso em nós, né? Quantos sofrimentos a gente tem na nossa vida, né? Quantas amarguras e desolações que a gente carrega, mas quando chega o momento e a oportunidade, né, da gente lá dentro de uma celebração, de um rito, da participação de um rito litúrgico, a gente perde às vezes a oportunidade, né, de fazer memória desse ato salvífico de Deus e poder, né, ser resgatado, poder ser salvo também no dia de hoje, né? Isso daqui traz até uma reflexão interessante, porque muitas pessoas, né, às vezes, eu já ouvi isso várias vezes, às vezes a pessoa não está se sentindo muito bem, né, está com algum mal-estar, alguma coisa assim, ela fala assim: eu não vou à missa hoje não, estou baixo astral, estou ruim. É justamente nesse dia que você tem que ir à missa, porque é justamente nesse dia que Deus está ali para te salvar e para te libertar, né, desse baixo astral, te libertar desse desânimo, né, que tem na sua vida, né? Então, às vezes a gente se faz, né, de desentendido ou se faz de preguiçoso, né? E é uma pena, porque a gente perde, e a gente perde muito, né, ao nos afastarmos da graça de Deus, tá? Queria só dar uma olhadinha rapidinho aqui, para ver algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando.
A Rita, Maria, tudo bem? Maria José Cardoso. Um abraço para o nosso querido diácono Pedro Matias. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Saudades do Pedro. Espero que vocês estejam se cuidando aí, nesse tempo de quarentena. Beijo para os meninos e para as meninas, todas. A Lúcia, sempre presente aqui com a gente. A Aparecida Medeiros, a Iglênia, a Marlene. Meu irmão do diaconato, o diácono José Eustáquio. A Maria Aparecida Carrijo, a Luci, a Badia. Badia, para quem não sabe, é a minha mãe preta. Quando eu era criança, ela corria lá em casa, né? Quando eu era bebê, ela corria lá e me pegava e saía comigo, né? Passeando na rua. A Rosane, lá da Nossa Senhora de Lourdes, a Rosa Maria, a Cida Isaacson, a Dorislene, Maria Helena, a Dora, não perde uma, o Vicente e a Neire, a Mari também está aqui, a Rafa Araújo. Isso, muito bem. Maria José. Maria José Dias também, ó. Muito bom, muito bom. A turma aí da Escola da Fé, quando ela estava sendo presencial, está todo mundo presente aí. É isso aí, pessoal. Bom, então assim, o dia de hoje, né, eu quis dar um enfoque maior nessa questão do memorial. E aí, para isso, eu usei muito, né, eu me baseei nesse livro aqui, tá? Chama O Memorial da Páscoa do Senhor, que é do padre Francisco Taborda, né? E aqui ele tem uma série de ensaios, né, e textos teológicos sobre a Eucaristia, tá? Padre Taborda, ele é um dos grandes liturgistas que a gente tem, né? E, inclusive foi professor, né, de muitos padres aqui da nossa diocese. E para encerrar, né, essa noite de hoje, antes de fazer uma meditação, a meditação final aqui, que é um texto extraído de uma das homilias do Papa Francisco, né, eu só gostaria de lembrar que no dia 7 de junho a gente vai ter uma galinhada solidária, né, que é aquela galinhada em que a gente compra, né, com o objetivo de doar, né, para alguém que está passando por alguma necessidade, né, seja alguma família carente ou até mesmo alguém, né, que a gente saiba aí que nesse momento aí de pandemia possa estar passando por alguma necessidade especial em casa, porque infelizmente muitas pessoas perderam, né, o emprego, têm perdido o emprego nesse tempo, né, e a gente precisa ajudar, né, uns aos outros, né, colocar em prática esse amor caritativo, né, que a gente aprende com Jesus Cristo, né, e doando um pouco daquilo que a gente é e um pouco daquilo que a gente tem, né, para aqueles que nada têm. Gostaria de agradecer, né, a participação de todos vocês, dizer que na próxima semana a gente se encontra novamente às 19h30, né, para continuar falando um pouco mais sobre liturgia, e aí eu vou encerrar na semana que vem, né, a questão dos elementos judaicos, né, que são os principais elementos judaicos, né, presentes dentro da nossa liturgia, tá joia? Gostaria de lembrar vocês, né, que a gente está com uma campanha, a gente tem feito as transmissões pelo Facebook, né, mas o Facebook, infelizmente, ele limita, não é todo mundo que tem acesso, né? A gente está numa campanha aí para ver se consegue alcançar as 1000 inscrições no canal, né, da Paróquia Bom Jesus Uberlândia, lá no YouTube. É só entrar lá, paróquia no YouTube, Paróquia Bom Jesus Uberlândia, tem um botãozinho lá, inscrever. E quando a gente chegar lá nos 1000, a gente pode fazer então as transmissões dessa live pelo YouTube, né? E aí a gente consegue alcançar muito mais pessoas, né? E o objetivo é sempre esse. Quem não pôde participar, né, ou queira rever, daqui a pouco a gente vai ter essa aula, né, gravada, né, esse encontro, aula não, né? Esse encontro gravado lá no nosso canal do YouTube. A gente está deixando um arquivo lá, né, com todos os programas, né, todos os encontros que a gente fez, né? Esse é o nosso 4º encontro
já sobre liturgia, tá joia? Então é isso aí, um abraço para todo mundo, né? Então uma mensagem final que é retirada de uma homilia, né, do Papa Francisco, lembrando que esse material, né, vocês podem baixar ele lá na internet, né? Se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco que a gente auxilia. E no final dele tem as referências, os nomes dos livros, link da homilia do Papa, né, que eu vou ler aqui agora o trecho dela. Então o Papa Francisco diz o seguinte: o que é essencialmente a missa? A missa é o memorial do mistério pascal de Cristo. Ela torna-nos partícipes da sua vitória sobre o pecado e a morte e confere pleno significado à nossa vida. Então, a nossa participação, né, nesse momento da missa, desse memorial do mistério da Páscoa de Cristo, né, torna a cada um de nós também participante dessa vitória de Cristo, tanto sobre a morte quanto o pecado. Né, que o Senhor possa estender suas mãos sobre nós, que Ele possa nos acompanhar na nossa caminhada, que Ele possa cada vez mais, né, pelo Seu Santo Espírito, nos fortalecer, para que a gente seja sempre fiel e perseverante nessa jornada, até um dia podermos, né, com a Sua graça, alcançar a glória eterna, junto de Deus Pai e todos os santos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, descei sobre vós e vossas famílias, sobre seus projetos, seus amigos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.